Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? E hoje vamos falar um pouquinho sobre essas duas máquinas aqui, Galaxy S24 Ultra versus Realme GT7 Pro. Só lembrando a você que eu me chamo Júnior, tá? Se você ainda não segue a gente, segue aí, tá? Para dar aquela força ao canal aí, dá o seu like, compartilha muito aí pra galera ver esse comparativo que eu não achei aí em nenhum lugar aqui, pessoal. Pelo menos rodei muito para encontrar no YouTube, tá? Um comparativo real que fale realmente a experiência pessoal de uso, porque uma coisa é alguém pegar um aparelho e analisar apenas por alto. Aqui não, eu usei os aparelhos, tá? Eu uso os aparelhos, eu negocio com aparelhos, então eu uso eles e eu falo com base na minha experiência, tá? Qual desses dois aparelhos é o melhor? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, tá certo? Sobre qual eu acho melhor ou não e o porquê que cada um tem seus pontos positivos e pontos negativos. Lógico que nenhum celular é perfeito, tá? E nós vamos ver o que cada um desses aparelhos tem de melhor, e aí se você estiver pensando em comprar um desses celulares, você vai então se basear um pouquinho na minha experiência de uso, tá? E segundo o que eu acho sobre cada aparelho. Então vamos lá, primeiro aqui do lado nós temos o Realme GT7 Pro, que é um aparelho mais novo, mais recente, né? Esse meu aqui, ele é nessa cor prata, tem a cor laranja, que é mais bonita do que esse aqui, tá? Mas eu não consegui ter acesso. Isso aqui é uma películazinha que eu coloquei na tela dele, né? Para proteger um pouquinho aqui as câmeras. Construção, vidro de excelente qualidade, e aqui o seu frame é de alumínio, também de excelente qualidade, tá certo? A sua gaveta de chips aqui, ela pega 2 chips físicos, tá? Mas esse celular não pega eSIM. Então, se o eSIM é importante para você, então você vai descartar o Realme GT7 Pro porque ele não pega eSIM, tá certo? Os botões ficam sempre do lado direito aqui do aparelho, tá? Do lado esquerdo não temos nada, tá certo? E atrás nós temos aqui seu bloco de câmeras, que tem um conjunto muito bom. Temos duas câmeras de 50 megapixels da Sony, tá? E uma ultra grande angular de 8 megapixels, que é um dos pontos não muito fortes desse aparelho aqui. Tem estabilização iOS, tá? Mas é um aparelho muito premium, tá? A tela desse aparelho aqui também é uma tela muito top, tá? Ela tem 6.78 polegadas, é quase o mesmo tamanho aqui do Samsung, que é 6.8 polegadas. E é uma tela que ela tem uma resolução um pouquinho menor. Ela tem 1.4K de resolução contra 2K da Samsung. Mas é uma tela excelente, pessoal. E um dos diferenciais desse aparelho aqui é o seu brilho. O seu brilho de tela chega a 6.500 nits. É brutal a diferença para o Samsung S24 Ultra, que tem um pico, eu acho que de 2.600 nits aí de brilho. Então, assim, é muito perceptível, muito mesmo. E durante o dia fica muito mais perceptível essa diferença. É brutal, é gritante a diferença. Então, assim, já falando sobre tela dos dois aparelhos, já eu falo um pouquinho sobre a construção desse aparelho aqui, que não é novidade para ninguém, né? Um celular que tem a sua tela com essa tecnologia anti-reflexo, que tem sua construção titânio no frame e vidro, né? Um vidro aqui de excelente qualidade na tampa traseira. Mas em questão de tela, pessoal, embora nós tenhamos resoluções diferentes nesses aparelhos aqui, 2K com 1.5K aqui, eu prefiro a tela do Realme e eu vou explicar por quê, tá certo? Primeiro, os nits aqui é maior, então é muito mais confortável para você usar no modo automático, tá? O modo automático desse aparelho aqui, ele se torna melhor do que o Samsung S24 Ultra, porque ele entrega um pouquinho mais de luminosidade justamente por conta da sua iluminação ser mais alta, então ele já fica mais claro por si só, tá? No escuro ele vai ficar mais claro, no sol vai ficar muito mais claro ainda. Então, assim, para mim é uma diferença muito boa essa questão aqui de ter uma tela muito mais luminosa, tá? E embora seja 1.5K aqui contra 2.K aqui, eu prefiro a tela da Realme, pessoal, porque ela me apresenta um balanço de cores que me agrada muito, tá? Me agrada muito, são cores mais saturadas. Embora ela não tenha aquela tecnologia anti-reflexo aqui que temos aqui no Samsung S24 Ultra, mas ela é uma tela mais bonita de você ver. Mesmo você aprimorando aqui, porque tem como você pegar o S24 Ultra e você fazer algumas modificações, como eu já fiz nesse aqui. Mas as cores ainda assim ficam meio lavadas no S24 Ultra. Mesmo você colocando a saturação mais alta, deixando no modo vívido, ela não se compara em questão de qualidade visual, tá? Visual, do que o Realme. O Realme tem cores mais bonitas, é uma tela mais agradável, tá? Ela é levemente curva, mas é uma curva que ela até proporciona toques muito bons para você que usa gestos, por exemplo. Então ela é melhor do que o Samsung, tá certo? Sem falar, pessoal, que o tamanho do celular, a pegada dos aparelhos, os dois são confortáveis, mas o Realme ele tem um conforto melhor de pegar, porque ele é um pouco meio boleado, tanto atrás como na frente também. Já o Samsung S24 Ultra não, como ele é todo chapado, ele é um aparelho todo quadrado,
Então ele acaba sendo um aparelho um pouquinho desconfortável de segurar, tá? Eu confesso para você que é desconfortável e eu tenho 1,93 m, minha mão é bem grande, mas eu acho ele mais desconfortável. O Realme é um aparelho mais confortável e visto que não tem a mesma resolução aqui, que é um ponto positivo do Samsung, mas ele ganha na questão do brilho e na questão da saturação de tela, é melhor. Então se você olhar assim a olho nu, você vai notar que o Realme ele é melhor. Ele tá com uma película de hidrogel que faz com que ele fique mais brilhoso assim, tá, pessoal? Essa tela aqui é fantástica. Claro que a do Galaxy também é muito boa, mas se for de escolher de tela para o meu uso, com base na minha experiência que tive aqui usando esses dois aparelhos, eu prefiro com certeza a tela da Realme, que ela é mais saturada, mais bonita de se notar, mais se ver, né? E é mais confortável também a pegada da tela com essas curvazinhas que tem aqui do lado. Então em tela você está muito bem servido, só que eu prefiro a tela do Realme, tá certo? Por conta dessa alta luminosidade que para mim faz muita diferença. Então é um ponto positivo desse aparelho aqui, mas lembrando que o Galaxy aí é top de linha. O Galaxy tem como seu diferencial a caneta S Pen, que eu não faço muito uso, nunca fiz, tá? Mas tem caso você precise. E aqui nós temos um grande diferencial nesse aparelho aqui, pessoal, que é o IP69K, que faz parte ainda da construção. É um aparelho que ele tem uma resistência maior do que o IP68, tá? Ambos podem ser submergidos em água, mas o Realme você faz isso com muito mais segurança, tá certo? E falando um pouco mais sobre tela ainda, que eu acabei esquecendo de falar para vocês, os dois têm 120 taxa de atualização, tranquilo com respeito a isso. Mas o sensor ultrassônico tem uma diferença aqui, tá? Os dois têm sensor ultrassônico, só que do Realme é espetacular. Eu nunca peguei um aparelho, até hoje, pessoal, que tenha um sensor tão rápido quanto o do Realme. É instantâneo, tá? O do Samsung é muito bom, que é um sensor também ultrassônico, mas ele não responde tão rápido quanto o do Realme. É rápido, você vê que é um sensor bem rápido, mas o Realme, ele erra bem menos e ele é mais rápido, tá? Ele é mais rápido. Você vê que a abertura dele é mais rápida. É incrível. Tem hora que eu só trisco, na verdade, e ele já faz a abertura. Então, assim, tem uma ligeira rapidez um pouco mais, que é perceptível, sim, ao uso, tá certo? Então, o sensor é melhor, até porque ele funciona embaixo da água, para você usar o modo subaquático. Então, por isso que eu acho que a Realme aperfeiçoou muito essa questão do sensor ultrassônico deles. É, sim, melhor do que o Galaxy. Eu digo isso com experiência própria de uso, tá certo? Não é ruim aqui, é excelente. Só que nós temos um nível um pouco mais avançado de rapidez nesse aparelho aqui da Realme, tá certo? Falando um pouco sobre bateria, aí nós temos aqui uma larga vantagem para o Realme, porque aqui a gente tem 6.500 mAh de silício carbono contra 5.000 de íons de lítio nesse aparelho aqui da Samsung. Não é uma bateria ruim, mas não se compara, pessoal, com o Realme, tá? Eu usei os dois aparelhos. Às vezes o Galaxy, eu tenho um uso um pouco intenso, eu tenho que carregar outra vez durante o dia. O Realme não, eu chego em casa do trabalho e eu ainda tenho bateria para ficar a noite inteira ainda usando. É um celular que ele tem uma bateria muito boa e sem falar que ele surra, literalmente, o Samsung na questão do carregamento, que é 120 watts, carrega o aparelho um pouco mais de 30 minutos, contra um de 25 watts, que vai aí 1 hora e 10 minutos, aceita até um de 45 watts, mas é praticamente o mesmo tempo. Então, assim, a autonomia e carregamento, se isso for importante para você, vale Realme, que é um aparelho fenomenal para isso, tá certo? Sobre áudio, os dois aparelhos têm áudio muito bom, áudio estéreo. O Realme ele tem até uma saída extra aqui em cima, tá? Deixa eu focar aqui para vocês. Tem uma saídazinha extra aqui em cima, tá vendo? Que pena que o aparelho não tá focando aqui, ó. Embora ele tenha essa saída aqui, que é uma terceira saída, né? Já que ele emite som aqui, o seu principal, e também ele sai som aqui, mas ele ainda não ganha do Galaxy, pessoal. O Samsung ainda tem um som melhor, tá? O Samsung ele tem um som mais alto um pouco e mais limpo. Mas isso é só se você for comparar os dois. Se você só estiver usando o Realme, você não vai sentir diferença, é um som de excelente qualidade, só que comparando ao S24 Ultra, o som aqui é mais imersivo, é um som mais gostoso, mais cristalino, vamos colocar assim, do que o Realme. Então aqui em parte de áudio eu dou o ponto para a Samsung. Não é ruim aqui, só que aqui nós temos uma qualidade um pouco melhor, tá certo? Na questão de áudio aqui. Questão de processamento, nós temos um processador de última geração da Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite, batendo 2.700.000, até mais do que isso, esse celular é animal, é bruto. Eu não faço uso de jogo, mas assim, percebe-se que ele é melhor do que o S24 Ultra, embora o S24 Ultra tenha um Snapdragon 8 Gen 3 que é muito top, que em abertura de app você não vai sentir diferença nenhuma, é extremamente rápido, fluido perfeitamente, mas eu consigo perceber no meu uso uma fluidez ainda melhor no Realme. Ele é um pouco mais ágil nas coisas, mais rápido, e é para ser devido um poder de fogo que esse aparelho tem, sem falar que ele tem uma placa de resfriamento
bem melhor. Então, se você usa o aparelho de forma muito intensa, o aparelho para você é o Realme, porque ele realmente vai ser melhor para você. É um celular que não esquenta tanto quanto o Samsung acaba esquentando em algumas aplicações, o Realme não senti superaquecimento desse aparelho. Tem uma placa dissipadora muito boa que faz um excelente trabalho, muito bom mesmo. Eles capricharam nessa questão aqui. Se você faz uso para jogo, com certeza o aparelho para você é o Realme, tá certo? Então, questão de processador, realmente o Realme ele é melhor. Mas não é assim. Em uso diário comum, para um usuário comum, eu me considero ser um usuário comum, tá? Você não vai ver diferença em questão de desempenho muito clara nesses dois aparelhos. São dois aparelhos muito completos, tá? Mas se você for analisar os mínimos detalhes, tá? O Realme tem sim o poder do fogo, principalmente quando você vai editar vídeos, tá? Ele consegue renderizar o vídeo um pouco mais rápido do que o Galaxy S23 Ultra, tá certo? Então eu acho que essas são as maiores diferenças desse aparelho. Claro que o ponto de processador vai para o Realme. E agora a gente vai falar das câmeras, porque nas câmeras aqui, eu talvez seja até polêmico um pouco nesse vídeo, tá? Porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Já adiantando, eu vou passar aqui um vídeo para vocês de fotos e vídeos, porque vocês vão julgar vocês mesmos qual é melhor. Mas já adiantando ao meu gosto pessoal, em ambientes com mais luminosidade, o Realme com a sua câmera traseira, ao meu ver, faz um papel melhor do que o Samsung. Ele traz cores um pouco mais saturadas, ficam fotos muito boas, vocês vão ver isso no comparativo que eu vou fazer aqui, tá? Em ambiente com baixa iluminação, o Samsung reina com isso, né? Ele consegue fazer isso muito bem, melhor do que o Realme, tá certo? Em câmera frontal a gente tem 12 megapixels aqui contra 16 aqui, só que a selfie e vídeos saem melhor no Samsung, porque ele filma em 4K 60, que só filma em Full HD 60. Eu não sei por que a Realme pegou o seu carro-chefe, que é esse aparelho, e só colocou Full HD 60 no aparelho com 8 Elite, que tem capacidade de fazer em 4K até 120 quadros por segundo. Se fosse para fazer, esse celular conseguiria fazer, mas porque eu não sei, ela não colocou isso, sendo que a versão mais básica dele, que é o Realme GT7, consegue fazer 4K 60. Então eu acho que a Realme vai liberar uma atualização para esse aparelho para ele funcionar o 4K 60. E quando isso acontecer, talvez ele consiga bater com o Samsung. Enquanto não, ele perde na câmera frontal e também em vídeos, ao meu ver, tá? Mas eu vou deixar os vídeos aí, as fotos, para vocês analisarem, tá certo, pessoal? É uma questão que eu acho que é muito importante frisar. E antes da gente ir para o comparativo de câmeras, tá certo? Lembrando que a gente tem 4 sensores aqui, a gente tem 3 sensores aqui, a ultra grande angular aqui também é melhor no Samsung, tá? Do que no Realme, embora assim, em alguns momentos o Realme se sai melhor, é meio polêmico isso aí, vocês vão ver no vídeo, tá certo? Mas dá uma disputa legal. Questão de IA. A gente sabe que a Samsung lidera hoje o mercado praticamente internacional no que diz respeito a IA, inteligência artificial, que tem muitos recursos. Mas a Realme vem com tudo, viu, pessoal? E aqui está trazendo muita coisa interessante que o Galaxy S24 tem. Por exemplo, a gente tem aqui a opção de remover objetos tão boa quanto temos aqui no Samsung S24 Ultra. Aqui a gente tem tradução instantânea, ele consegue fazer também, tá certo? Intérprete ele tem também. Aqui a gente vai ter, por exemplo, a função de você criar imagens. Então você tirou uma foto, você quer desenhar um objeto nesse aparelho, você vai ter essa função aqui também, tá? Mostrando rapidinho aqui para vocês. Deixa eu só encontrar uma foto aqui que eu fiz justamente isso, tá? Que eu tirei uma foto e coloquei uma imagem nessa foto aqui, vocês vão ver que ficou bem legal. Deixa eu só encontrar a foto aqui que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Aguarda aí que já sai essa foto para vocês verem aqui como ficou legal, tá? Achei aqui a foto, ó. Vou mostrar para vocês agora. Ó, utilizando a inteligência artificial do Realme. Então, assim, talvez não tá no nível de um Samsung, mas, assim, tá muito top. Então, aqui essa era a foto e a foto que eu criei. Eu desenhei um gato aqui e ela conseguiu entregar esse resultado, tá, pessoal? Muito top, ó. Perfeito, a sombra. Então, assim, ele tá bem equivalente com esse 24 Ultra no que diz respeito a inteligência artificial. Então, assim, a Realme tá muito próxima, tá certo? Eu acho que a maior diferença aqui vai ser um pouquinho as câmeras, mas assim, de resto, eu vou de Realme com toda certeza. É um aparelho melhor. Tem a questão de atualização, que aqui a gente tem 7 anos de atualização. Aqui a gente só tem 3. Então, assim, se você visa um aparelho para ficar muitos anos, que eu acho que ninguém vai ficar tanto tempo com o aparelho, aí você vai pegar o Galaxy S24 Ultra. Se ele resistir até lá, porque esse ponto é meio polêmico por conta dessas listas verdes que dá na tela, essa questão toda da Samsung, é meio problemática essa questão aí. A Realme é um celular, me parece bem estável até agora. Então, assim, eu acho que 3 anos aí de Android já é suficiente, já que ele saiu com o Android 15, então ele vai até o Android 18.
e 4 anos aí de atualização de patch de segurança. Então, assim, para mim não faz muita diferença essa questão não, mas se para você faz, beleza, né? A gente tem o modo DeX aqui, mas chega de enrolação, vamos partir agora pro vídeo de fotos e vídeos, e aí no final eu volto aqui pra gente concluir, então, o resultado pessoal, final. comentando um pouquinho as fotos, reparem que o Realme, ele tem uma saturação melhor, a foto fica mais bonita, né? A do Samsung tá excelente, mas perceba que a coloração um pouco tá melhor. Nessa próxima foto agora, grande angular, a gente consegue ver a identificação, a identidade de cada uma das empresas, né? A Samsung satura um pouco mais o céu, a Realme deixa mais claro um pouco o ambiente, principalmente nessa parte da árvore, né? Veja que tem mais luz. Mesma coisa acontece, o sensor da Realme aí nessa foto de 3x, ele capta um pouco mais de luz. Ele deixa uma foto mais clara. Essa foto aí, ela já tem 10x de zoom. E aí a gente já começa a ver um páreo entre as duas empresas. Tanto a Samsung quanto a Realme, elas estão bem parecidas aí no nível de detalhes, na coloração, inclusive até também na questão da claridade. Já nessa foto aí que está em 30x, a gente consegue ver uma foto mais bonita, né, no Samsung. O Realme não fez um bom trabalho nesse zoom de 30x de zoom com pouca iluminação, porque vocês vão ver mais na frente. Agora se liga só nessa macro aí, como ficou top a Realme. Ficou uma foto bem detalhada e até um nível de cores na minha visão, eu também achei um pouco melhor do que o do Samsung. Não que o do Samsung ficou ruim, ficou muito bom do S24 Ultra, mas eu prefiro aqui a Realme. Vamos agora para um cenário diferente, né? Olha um pouquinho aí como o céu no Samsung fica um pouco mais escuro, esse é ultra grande angular, tá certo? Mas duas excelentes fotos, as duas têm níveis de detalhes realmente surpreendentes, são uma foto muito boa. Foto de 1x com as suas câmeras principais, não tem muita diferença aí, tá? Essas fotos foram tiradas em pouco tempo uma da outra, tá, pessoal? Então assim, a coloração de cada uma tá bem próxima aí. E aí a gente vai avançando com zoom agora de 3x, lembrando que é 3x óptico, tá? E a gente vê a qualidade dessas duas câmeras fazendo um excelente trabalho. Por isso que eu falei para vocês que o Realme está fazendo um bom trabalho. Inclusive até o nível de cores eu prefiro do Realme, tá? Avançando agora para 10x. E olha só a qualidade que tem a Realme aí em comparação ao S24 Ultra. Lá atrás do prédio, olha a nitidez que o Realme está entregando. E em ambientes mais claros vocês vão ver que o zoom do Realme, pessoal, vai fazer um trabalho melhor, tá? Esse zoom agora é 10x. E mesmo assim eu consigo ver uma maior nitidez e uma coloração bem mais melhor no Realme do que no Samsung. Eu vejo mais nitidez aí nessa foto. Avançando agora, a gente vai para 30x de zoom, a mesma coisa se repete nesse cenário, a gente vê mais saturação e a gente vê um nível de detalhe maior, porque a Realme usa uma inteligência artificial um pouco melhor, a gente vê mais detalhes aí no prédio que a gente não vê muito no Samsung. Agora a gente vai aí no zoom máximo de 120 contra 100x da Samsung. E mesmo tendo um zoom maior, a gente vê mais detalhes no Realme. A foto do Realme, ao meu ver aqui, tá melhor, tá? Agora passando agora para selfie, olha só aí, ó, mesmo a Samsung tendo uma câmera de respeito, a Realme não faz feio aí, pessoal. Uma câmera muito boa, tá? Uma foto muito boa, cores aí saturadas, uma cor muito bonita. Esse é o modo normal. Essa próxima imagem agora é um modo retrato. O desfoque de fundo que a Realme faz é um trabalho excelente, tão boa quanto a Samsung, tá? São duas fotos muito boas, então assim, tá bem páreo aí esses dois aparelhos. Vamos agora passar para os vídeos. Agora aqui, pessoal, mesmo ambiente, tá? Câmera frontal, gravando Full HD 60, o sol agora pegou bem no meu rosto, tá? Essa câmera também, ela não tem autofoco, mas até que faz uma qualidade muito boa, tá? Para não ser 4K, não tem muito o que reclamar não, e nem fica muito atrás não. Pelo menos aqui no preview aqui da câmera, tá? Vamos ver o HDR agora. Acho que os outros saíram um pouquinho melhor, mas até que tá priorizando muito meu rosto. Se liga na estabilização dessa câmera. O ângulo não é muito fechado, nem muito aberto. E a estabilização, se liga no áudio. Tá ventando bastante aqui também. O HDR tá estourado. Essa aqui é a gravação do S24 Ultra. A favor do sol. A câmera tem autofoco.
O sol dá uma esfriadinha agora um pouco, tá? Eu vou até voltar aqui para trás. O HDR tá bem parecido com o da Xiaomi. Por enquanto aqui não dá para eu ter uma certeza de qual tá com o HDR melhor. Eu vou olhar depois. Aí se liga aí na estabilização da câmera frontal do S24 Ultra. O ângulo é mais fechado, é mais próximo nesse aparelho. O do Xiaomi ele abre mais. Mas e aí, como é que tá a qualidade? O áudio. Agora é o Realme GT7 Pro 4K 60. Não tô com nada na mão, só o aparelho. Se liga na estabilização. Me parece também tá bem estável a qualidade de vídeo dele. Olha só. Galaxy S24 Ultra agora, gravando a 4K 60. Câmera traseira principal. Se liga a estabilização. Tá na mão o aparelho. Tô andando. Tá bem estável aqui a câmera. Voltando, pessoal, aqui para a bancada, viram aí o resultado, tá? Eu reforço o que eu falei para vocês, em ambiente mais luminoso, eu prefiro as fotos do Realme, tá? Em ambientes mais escuros um pouquinho, o Samsung está um pouco melhor, tá? Na câmera frontal, e a Samsung realmente leva, né? Vocês viram que o vídeo aqui do Realme ficou um pouquinho branco, não dá para comparar Full HD com 4K, é uma comparação injusta, não dá para comparar, e de fato o Samsung sai na frente nisso, mas na câmera traseira, são bem páreos os aparelhos. Em vídeo aqui a gente tem um pouquinho mais de estabilidade do que o Realme, tá? Mas se você ativar aqui o modo de estabilização, ele vai conseguir também fazer um bom trabalho. Então assim, é um celular aqui de câmera, ele tá muito próximo ao Samsung. Só que de resto, aí é a questão, pessoal. De resto eu prefiro o Realme, tá? O sistema eu acho mais fluido, tá? Tem recursos tanto quanto o Samsung, tem uma bateria brutalmente melhor, um carregamento gritantemente melhor, entendesse? Perde um pouquinho no áudio, mas analisando o conjunto completo, hoje, para o meu uso, eu prefiro o Realme GT7 Pro e espero muito que a Realme ela libere aí a atualização para esse aparelho fazer aí o 4K na frente, que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, porque se a versão mais básica dele já está tendo, então creio que a questão de atualização é só questão de tempo, até porque isso aqui consegue fazer até 8K na frente, se fosse possível, né? Lembrando que ele faz 8K também na traseira, viu, pessoal? A 24 quadros por segundo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre algum aspecto aqui do vídeo, pode deixar aqui nos comentários, se você concorda, se você não concorda, por que você ficaria com o S24 Ultra, ou por que você concorda que o Realme é uma boa proposta, fica à vontade para você expressar nos comentários aí, tá, a sua opinião. Um ponto que vai fazer com certeza uma grande diferença em qual a gente vai comprar é o preço, que eu quase acabei esquecendo de falar aqui para vocês no vídeo. Aqui a gente tem um aparelho que está custando em média R$7.000 hoje, 6 mil e pouco. Eu acho que você consegue encontrar 6 mil lá na Shopee, esse aparelho aqui, né? Versão de 512 com 12 de RAM. O Samsung está mais acessível, então você consegue comprar esse aparelho aí por 5.300, 5.400. Tá rolando promoção dele aí. Inclusive tem promoções aí que ele bateu 4.600. A versão 256, que é essa aqui, 12 de RAM e 256. Então assim, o preço está bem mais favorável para a Samsung. Então talvez seja aí o calcanhar de Aquiles do Realme. A Realme, embora lançou aqui oficialmente no Brasil alguns aparelhos, mas ainda não está num preço agressivo para competir com a Samsung, que está num preço melhor e que entrega muitas coisas. Mas eu comprei esse aparelho aqui, pessoal, por um valor muito bom, tá? Eu paguei nesse aparelho pouco mais de 4 mil nele e com 3 meses de uso. Então assim, comparando aqui o preço que eu paguei nos dois aparelhos, eu prefiro o Realme, tá? Então se o Realme baixar de preço para bater com o S24 Ultra, tá? Ele vai sim ser uma excelente opção, mas já deixando aqui claro, eu prefiro o Realme, analisando todos os quesitos como usuário que foi desses aparelhos aqui, tá? E como sempre falo nos meus vídeos, eu tô gravando aqui o vídeo com o Xiaomi 14 Ultra a 4K 60 quadros por segundo, tá certo? Sempre gosto de frisar aqui qual aparelho que eu tô filmando pra galera aí que às vezes pergunta, tá certo, pessoal? Com isso, pessoal, obrigado aí pela sua assistência, tá? Pela sua dedicação em assistir o nosso vídeo, pelo seu like também, e não esquece de se inscrever para dar aquela força, e até o próximo vídeo.